Então, boa noite para todos. Obrigada à casa que me convidou e acolhe dos dois lados da vida. Do lado de lá também se festeja certamente esta casa que acolhe e que é escola e lar. E é nesta partilha dos nossos estudos que nós nos fazemos presentes. É só por isso, não é? É só uma partilha. Desejando bom ano a todos e muitos parabéns para a casa. Tá? Então, o tema que nós trazemos hoje para estudo já foi aqui certamente abordado de várias formas, de várias maneiras. É um tema bastante alargado e por isso tem que ser feito em fases. E sempre que nós apresentamos, de alguma forma, acrescentamos alguma coisa, aprendemos, nós primeiro que o fazemos, que estudamos, aprendemos, acrescentamos sempre e temos sempre um novo olhar sobre o mesmo tema. Nós somos espíritos imortais, todos sabemos, não é? Felizmente que sabemos, que já estamos aqui na doutrina espírita, um passinho mais à frente, e portanto nessa ótica temos uma vida que se divide em várias etapas. Como seres imortais temos uma ligação permanente à vida corpórea quando estamos aqui, mas também temos uma ligação à vida espiritual. Estamos sempre interligados. E é um pouco nessa base que nós vimos abordar o tema pensamento, nessa conexão que, para nós percebermos, ou irmos percebendo, também com os conhecimentos científicos que vão aparecendo, que nosso pensamento está muito mais ligado que àquilo que nós imaginamos. E também tem um poder muito superior àquilo que nós podemos supor. E, portanto, o pensamento é do espírito imortal, é património do espírito imortal. Nós pensamos sempre no nosso património terrestre, a nossa casinha, as coisas que nós vamos conseguindo ter, mas temos um património que é o património espiritual e temos a nossa casa mental. Então, sempre libertamos a nossa casa física das sujeiras, do lixo, limpando, não é? Tentando embelezar e, infelizmente, para a maioria, e nós estamos a aprender, temos que nos preocupar bastante com a nossa casa mental, porque é aí que nós residimos, efetivamente, aqui e fora daqui, mas também vamos abordar isso ao longo desta apresentação. Então, o pensamento é fundamental que nós conheçamos, percebamos, ou vamos percebendo a pouco e pouco a sua dinâmica, as suas potencialidades. Há muita literatura a falar do assunto, também é importante nós irmos lendo, não é só vir à Casa Espírita uma vez por semana, é também fazermos da leitura a nossa rotina, rotina no bom sentido, todos os dias tirar uns minutinhos, tirar a telenovela, tirar os telejornais, 10 minutinhos para ler e ficar a perceber e ficar a entender ou a meditar naquilo que se leu. E enquanto nós estivermos nesse percurso mental, nós estamos a fazer sintonia. Isso é muito importante, não é? Para além do culto do Evangelho no lar, claro que toda a gente faz, eu nem sequer vou perguntar, não é? Toda a gente faz o culto, penso eu. Então, como é que nós vamos fazer uma abordagem do pensamento no geral? Já foi feito aqui várias vezes, mas vamos lembrar. Do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz-nos: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, os seus poderes e a ação. E assim como este autor, também haverá outros que falam do mesmo assunto. E porquê? Porque é que não há estudo mais importante? Porque é aquilo que nós fazemos todos os dias, toda a hora. Dizem-nos que nós pensamos entre 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Se nós chegarmos ao fim do dia e formos fazer aquilo que Santo Agostinho nos indica, que é lembrar o que é que fizemos, o que pensámos, não é? Porque pensamento e sentimento estão interligados, o que fizemos e pensámos durante o dia, será que vamos lembrar todos os pensamentos que tivemos?
Não vamos, é impossível. Porquê? Porque alguns fazem parte do nosso automatismo, dos nossos instintos, e portanto não vamos conseguir lembrar. Lembramos alguns que tivemos. Então, educar o pensamento é fundamental para que consigamos, com a continuidade, porque nada muda de um momento para o outro, não é? Nós vamos aprendendo, mas a pouco e pouco nós vamos conseguindo domar os nossos pensamentos. E das duas de uma, ou nós domamos o cavalo do pensamento, ou ele nos doma a nós, o que é terrível, porque às tantas deixamos fluir e entregamos-nos a alguns pensamentos menos bons que depois têm a repercussão em toda a nossa vida, na nossa saúde e todo esse mecanismo. Então, por isso, o estudo do pensamento, os seus poderes e a ação é muito importante. Também, Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo 28, nos diz que o pensamento é energia viva, não é? O pensamento emite energias. O pensamento desloca em torno de nós forças subtis, de acordo com a sintonia que eu estou a fazer. Então, ele desloca à nossa volta essas forças subtis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Ora, se isto acontece, e acontece, nós estamos a criar à nossa volta um campo eletromagnético com os nossos pensamentos, com a emissão e a recepção energética. Somos antenas, não é? Antenas que estão sempre a captar. Logo, se eu tiver um pensamento menos bom, quem é que se vem juntar ao meu pensamento? Aqueles que, de alguma forma, pensam como nós. E as coisas ficam potenciadas. Por isso é que hoje, com tantos livros de autoajuda que há por aí, se diz que devemos ter pensamentos positivos. Mas o pensamento positivo não é porque a pessoa acordou de manhã, olha para o espelho e diz: olha, hoje vou decidir ter um pensamento positivo. Não é assim, não é? Ele tem que ser construído. A pessoa pode fazer essa autossugestão, mas na realidade isso tem que passar a ser uma forma de sentir. E um pensamento positivo tem que ter um sentimento positivo associado. E se eu for uma pessoa que tenho alguns amargores ou mágoas ou ódios, eu não gosto muito do ódio, graças a Deus já não sinto que não estou aí, mas de qualquer forma, se eu tiver isso, mágoa toda a gente tem, mas podemos ultrapassar, sintoniza com quem? Com outras pessoas que estão na mesma onda, quer dizer que eu liguei o rádio, sintonizei com aquela estação e capto exatamente a mensagem que estou também a emitir, e isso vai potenciar a minha forma de estar, o que é mau para o próprio, até porque nós somos seres em evolução e esse é o caminho, é da lei, ninguém pode estar contra a lei é natural e portanto somos obrigados a evoluir. E das duas uma, ou tomamos consciência disso, ou cruzamos os braços e deixamos-nos andar, o que não é o mais correto. Então, energia viva, é preciso pensar, quando um pensamento nos surge menos bom, que nós consigamos reverter essa situação, consigamos naquele momento pensar uma coisa boa, toda a gente tem coisas boas na vida, lembrar alguma coisa que tenha sido agradável para conseguir combater essa tendência do mau pensamento. E também na Gênese nos diz Kardec que a uma simples vibração do nosso ser, a um pensamento emitido, no mais secreto que nos pareça, por mais secreto que nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos. Ou seja, nós não temos segredos para o mundo espiritual. Isso é que é uma pena, é uma má notícia, não é? Não temos segredos, então, mesmo que eu queira pensar que não tenho esse pensamento mau, mas se eu sinto, de imediato eu sou reconhecida no mundo espiritual exatamente por essa forma de estar. Então nós não podemos captar, e os nossos pensamentos são captados por aqueles que perambulam no mundo espiritual.
melhores e piores. Portanto, se eu tiver pensamentos mais elevados, eles não os captam, não faço essa sintonia. Se eu tiver menos bem, então eu vou atrair aqueles que até podem estar aí à procura de alguma brecha minha, não é? Para depois fazer, deixa ver até quando é que aquela dá ali assim um lugarzito para nós, para poder atuar. E todos nós temos situação de espíritos que não gostam de nós. Eu não gosto da palavra inimigo, francamente, não gosto mesmo, não a costumo utilizar. Acho que é tudo temporário e, portanto, a pessoa que não gosta de mim, ela até pode sentir que é minha inimiga, eu não sinto, não gosto dessa expressão. Portanto, mas há pessoas que não gostam porque nós somos espíritas, olha, por exemplo, não é? É uma posição um bocadinho... também por aí, também não gostam, mas não gostam por outras razões. Nós não agradamos a toda a gente. Temos formas de estar diferentes, somos diferentes, Deus gosta da diversidade, por isso nos coloca assim neste emaranhado, mas sempre que nós vibramos e temos um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, e também é uma má notícia para as pessoas que acham que estão sozinhas, não é? Ninguém está sozinho. Evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos. Então eu trago aqui esta imagem também para podermos perceber onde é que nós vivemos no dia a dia. Nós fazemos aquelas rotinas todas, não é? Já vamos, levantamos-nos, fazemos a nossa higiene, vamos tomar um pequeno almoço, depois vamos para o nosso trabalho, depois saímos do trabalho, conversamos com a A, B, C, depois vamos almoçar, aquelas rotinas. E todo o dia fazemos só isso, no dia a dia, ou há momentos em que nós resolvemos fazer uma outra viagem. É bom nós percebamos isso, porque nós podemos... Há um livro que é No Mundo Maior, em que numa explicação a André Luiz, o Calderaro, que é uma pessoa que gosta de explicar e explica bem, diz que o André Luiz disse ao André Luiz para ele olhar para o cérebro de uma pessoa que estava desencarnada e depois analisar o cérebro de uma pessoa que estava encarnada. E ele notou poucas diferenças no fluxo mental, no fluxo elétrico das mentes. E depois ele explicou que as pessoas realmente não é por aí que têm grande diferença. A diferença está onde elas situam o pensamento no dia a dia. Se elas situam, é como se o pensamento fosse um pensamento, não, a mente é que expressa o pensamento, o cérebro apenas é o intermediário, é o veículo de transmissão. Portanto, a mente, a pessoa pode colocar-se como se fosse um castelo de 3 andares. Eu estou a falar um bocadinho alto e às vezes tenho a minha voz um bocadinho difícil porque estou a ficar atrofiada da garganta. Então, é como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro piso, nós situamo-nos naquilo que são os nossos instintos, o nosso automatismo. No segundo, são as vivências atuais. E no terceiro, é aquele a parte mais elevada, a parte mental do bem, do pensar mais alto. Então isto equivale ao subconsciente, ao consciente e ao superconsciente. Quer dizer que é o passado, o presente e o futuro. Nesse aspecto, todos nós podemos todo o dia frequentar um ou outro lugar. Quando nós nos chateamos com alguém aí na estrada que fez alguma coisa e ficamos um bocadinho agressivos, certamente que aí nós vamos buscar ao primeiro piso aquelas energias do automatismo, das situações... Obrigada, eu disse que não queria água, mas precisa. Ou das situações mais do instinto. Se acaso eu estiver preocupada com a minha vida, com o dia-a-dia, eu estou no segundo piso. Quando eu pego num livro e resolvo fazer uma leitura, aprofundar, elevar o meu pensamento, eu então subo ao terceiro piso.
Então quer dizer que no mesmo dia nós podemos frequentar a nossa casa mental nas várias vertentes. E é bom nós pensarmos nisso, por isso esta imagem, como é que eu posso mudar a minha forma de pensar? Onde é que eu me situo? Se na parte mais baixinha, no meio, ou vou de vez em quando, pelo menos de vez em quando, ir lá ao terceiro piso, tá? Então, já vai. Ora bem, o universo é uma corrente de amor em movimento incessante, diz-nos Emmanuel neste livro Palavras de Vida Eterna. E eu pus aqui entre parênteses porque é uma citação da Sueli neste livro, a Federação tem, se calhar aqui também há, não sei, que é excelente para nós percebermos uma dinâmica diferente da mente, não é? É excelente. Então, e é muito na base deste livro que eu trago o trabalho de hoje, ou este estudo de hoje. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante e o convite é: não lhe interrompas a fluência de vibrações. Ou seja, que nós consigamos cada vez mais ter um pensamento do bem, para não interromper essa fluência, que é a fluência natural do universo. E a imagem foi retirada, foi posta ali pelo Lucas e eu aproveitei-a, que acho que ficou aqui muito bem. E, continuando, diz-nos a Sueli: vamos partir da premissa básica de que estamos interconectados com o universo. E nós percebemos isso. Aliás, ela vai referir-se depois a um outro livro do Dean Radin, que é um livro de pesquisas científicas, de estudos que provam esta conexão com o universo. Não é? Fala também, por exemplo, e isso já na parte final do livro, que eu já não tenho tempo para não ultrapassar muito aquilo que me é dado, na parte final também fala como é que essa ligação, por exemplo, dos animais que pertencem à mesma categoria, como é que eles têm o mesmo tipo de situações, como é que, por exemplo, migram para determinados aspectos, etc. Tudo isso é abordado exatamente porque nós temos uma memória, e é uma memória individual, mas também é uma memória coletiva, os animais também. E isso é referido aqui, creio que no capítulo 16. Mas depois aqui é um estímulo para vocês adquirirem o livro e depois irem mais longe, não é? Fica aqui a dica. Vamos partir da premissa básica de que estamos interconectados com o universo, que a lei da atração impera em toda a parte e que atraímos pensamentos e vibrações que estão na nossa frequência vibratória. Ora, nós atraímos, já vimos isso há bocadinho ali atrás. Também que as nossas mentes, portanto, estão interligadas com aquelas mentes que se afinam e sintonizam com os nossos pensamentos. Portanto, são do mesmo teor, são do mesmo estilo, do mesmo género. Os poderes da mente são incalculáveis. Se nós ainda não podemos ter aquela evolução que nos permite, como no mundo espiritual, falar pelo pensamento. Como é que os espíritos comunicam entre si? Segundo a questão que está no livro dos Espíritos, 262 ou 282, os espíritos comunicam entre si pela linguagem do pensamento, não precisam da palavra, nós é que ainda precisamos. Agora imaginemos que nós já estávamos numa etapa em que podíamos fazer esse tipo de comunicação. Então eu estava com alguém, já sabia que ela estava a pensar, era-me apresentado e já estava a pensar ou estava a conhecer o que é que a pessoa estava a pensar. Não é? Devia ser bonito, nós ainda não podemos estar nessa fase, não é? Seria muito mau, não é? O pensamento ser conhecido pelo outro. Seria um bocadinho mau. Nós ainda não estamos por aí, mas os poderes da mente são incalculáveis. O pensamento espelha as nossas próprias emanações em toda a parte, a que se projeta. Portanto, nós pensamos e projetamos. Conforme a força e a vontade que nós imprimimos ao pensamento, assim também esse processo acontece. Quando nós fazemos prece, e se nos ligarmos com grande intensidade, logo essa projeção vai mais além. Nós sabemos isso.
Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios da nossa mente. Deixamos vestígios, são marcas que nós deixamos. Ou seja, nós passamos pela vida ou passamos pelo tempo? Passamos pelo tempo, não é a vida que passa por nós. Então, nós deixamos esses vestígios quando vivemos. E onde vivemos? Vivemos sempre, num lado ou no outro. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios da nossa mente. As almas e as coisas, almas nós, espíritos encarnados, e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço que são eternos na memória da vida. Nós mais à frente vamos ver esta parte, este conteúdo. Então, é como se fosse esta rodinha a projetar essa energia do pensamento. E o pensamento tem sempre uma energia, um sentimento associado, é importante. Não é? Então nós fazemos essa projeção. Depois, Martins Peralva, também neste livro, Estudando a Mediunidade, nos diz: toda a pessoa, ao penetrar num recinto, deixa aí um pouco de si mesma, da sua personalidade, dos seus sentimentos, das suas virtudes, dos seus defeitos. E nós, na nossa convivência, também sentimos isso, porque muitas vezes nós entramos em determinados ambientes e sentimos-nos melhor ou sentimos-nos pior, se afinizamos ou não com esses aspectos. E também há sempre estas situações, as várias pessoas associadas, no fundo fazem um grupo e que emanam também sentimentos, virtudes, defeitos, no conjunto. Não é? Quando tocamos num objeto, imantamo-lo ou impregnamo-lo com o fluido que nos é peculiar. Portanto, nós temos todos um fluido, porque ele é extraído da mesma fonte, mas cada um de nós individualiza esse fluido de acordo com aquilo que é o seu património, daquilo que já viveu. Nós já tivemos várias vidas, portanto, daquilo que nós já angariamos no nosso processo evolutivo, nós cunhamos esse fluido com a nossa própria individualidade. Por isso nós somos todos diferentes, não é? Porque depende do património que já conseguimos adquirir, o bom e o mau. Também, no mesmo livro, Martins Peralva diz-nos: e se, além do simples toque ou uso, convertermos inadvertidamente esse objeto em que tocamos, ou alguma coisa em que tocamos, seja um livro, uma caneta, uma joia, ou, em ponto maior, uma casa ou um automóvel, em motivo de obsessiva adoração, ampliando excessivamente as noções de posse ou propriedade, o volume de energias fluídicas que sobre o mesmo projetamos é de tal maneira acentuado que a nossa própria mente ali ficará impressa. Ora, há um livro que é Nos Domínios da Mediunidade, certamente alguns já leram, em que conta a história de uma jovem que está presa a um espelho. Não sei se conhecem essa história. Então, ela tinha um noivo. O noivo tinha-lhe oferecido aquele espelho, entretanto o noivo foi para outro país, portanto deixou-a, prometeu que voltaria, mas entretanto essa promessa não se concretizou. Ela ficou também pertence a um tempo antigo, hoje acho que as pessoas arranjavam outro parceiro ou iam à procura de outra situação, isso é um outro tempo diferente. Então ela ficou muito desgostosa e ficou doente, acaba por desencarnar, mas na sua casa mental ela ficou com a representação desse amor naquele espelho. Então o espelho vai para uma galeria, um museu, qualquer coisa, e sempre que alguém se aproximava para ver aquele objeto, as pessoas sentiam um arrepio, sabem, como alguma, porque ela estava lá a guardar o espelho. Portanto, ela ficou com o seu fluido imantado àquele objeto. Ora, isto não é tão vulgar, tão pouco vulgar como nós possamos imaginar. Há ainda muita gente que se agarra muito aos objetos e que às vezes os objetos ficam
com essas energias impressas, não é? Portanto, esse é um exemplo daquilo que está aqui a dizer o Martins Peralva, neste livro, que aliás este livro é um estudo do livro nos domínios da mediunidade. Portanto, ajuda a interpretar o livro original. Ora, e chegamos à questão desta abordagem ser um pouquinho diferente do pensamento no geral, que é chegar à questão da psicometria e da telepatia. A psicometria, que é uma área menos conhecida, não é? Diz-nos Hermínio Miranda, e ela também, El Sueli, que refere esses estudos, diz-nos que é uma conexão com a memória cósmica. Ora, o que é isto da memória cósmica? A memória cósmica é a memória do cosmos, não é? Quer dizer que existe uma memória. Existe a nossa memória, nós só lembramos agora esta vida, mas temos um arquivo integral, temos uma história, nós não lembramos ainda bem, durante este tempo, esta etapa da nossa vida, mas temos o historial. Portanto, temos em nós essa memória individual. Depois temos memórias coletivas, mas o cosmos também tem uma memória e o Hermínio chama-lhe memória cósmica, a Sueli segue a mesma linha. É uma faculdade anímica, e eu depois já vou explicar, diz-nos, é uma faculdade anímica a que possibilita àqueles que a possuem a condição de, ao contacto com certos objetos, fazer uma leitura ou uma percepção da história desse objeto. Eu vou explicar a questão da faculdade anímica. Anímica quer dizer que a faculdade é da própria pessoa. Se ela tiver uma interferência de alguém, de outro ser, ela passa a ser uma faculdade mediúnica. Entre a anímica e a mediúnica, às vezes é difícil fazer a divisão. Não é? Onde é que começa uma, onde é que acaba a outra, e as interligações. Mas, de qualquer forma, é considerada uma faculdade anímica. E então quer dizer que a pessoa, aqueles que têm esta faculdade, têm a possibilidade de, no toque de um objeto, perceberem a história desse objeto. A quem é que ele pertenceu? A que tempo é que faz? Onde é que se situa? Mas isso nós vimos também. A arqueologia também faz isso, encontra determinados, nas escavações, etc., encontra determinadas situações e depois vai fazer a história e situá-las no tempo. Aqui é a própria pessoa que tem a faculdade de perceber e de conseguir ir lá mais atrás. Então, no livro, a Sueli também traz exemplos de situações que foram testadas, que foram verificadas e que aconteceram. Hermínio Miranda, num livro que é Memória Cósmica, ele tem imensos estudos a partir de uma outra pessoa, que é o William Danton, que teve essa experiência com a própria mulher. A mulher não acreditava em nada, ele também não, depois perceberam que ela tinha essa possibilidade porque ele era geólogo e, portanto, a partir de fósseis, ela conseguiu descrever onde é que aquilo se situava. E depois começaram a fazer estudos a partir daí. Hermínio fala disso no livro dele e a Sueli também refere. Portanto, como isto é um trabalho da Sueli, espírita, já com muitos anos de doutrina, estes trabalhos são bons na medida em que eles congregam num livro imensos estudos que as pessoas podem aproveitar e que outros já fizeram, nós no fundo somos um grupo e portanto todos aproveitamos as coisas uns dos outros, certo? Então vale a pena também por isso. Então é a faculdade anímica que possibilita àqueles que a possuem a condição de, ao contacto com certos objetos, fazer uma leitura ou percepção da história desse objeto. Assim, o psicómetra, portanto a pessoa que tem essa capacidade, mesmo não vendo o objeto,
apenas colocando as pontas dos dedos no invólucro, portanto ele pode estar dentro de um invólucro, mas põe a ponta dos dedos que envolve, é capaz de identificá-la e dizer, de identificar o objeto e dizer com absoluta segurança de onde veio tal objeto, a quem pertencia, ou noutros casos, se foi uma pedra qualquer, se for uma pedra qualquer, relatar em que região estava antes de chegar às suas mãos. E, portanto, há exemplos muito interessantes, não dá para trazer agora aqui, para falar muito deles, mas há exemplos muito interessantes de situações vividas com estas questões. Se o objeto pertencia a uma pessoa, é capaz de descrever a pessoa, perceber os seus sentimentos, reparem, perceber os seus sentimentos estão associados, porque ela deixou, portanto, consegue detectar, descrever o local onde reside e muitos outros detalhes. Ernesto Bolzano, que é um outro pesquisador que também tem um livro sobre a psicometria, Enigmas da Psicometria, é uma das modalidades, diz que é uma das modalidades da clarividência. O Bolzano acha que, apesar de ser uma faculdade anímica, também faz parte da mediunidade de clarividência. Ele acha que essas pessoas que têm essa possibilidade são, na realidade, clarividentes, ou seja, aqueles que veem à distância. Já vamos ver outros casos. Em alguns países, como a Inglaterra, psicómetras colaboram com a polícia para encontrar pessoas desaparecidas e esclarecer se estão vivas ou mortas e em que local estão. Diz-nos também. Aqui uma imagem que é alguém a tocar um relógio, não é? E com o toque poder fazer a leitura a quem é que pertenceu esse relógio, quem era a pessoa, como é que ela era, etc. Descrever. A Sueli também conta uma história, exatamente uma pessoa que vai passar uns dias à casa de uma amiga e no quarto onde ela está, ela começa a ter dificuldade em adormecer e percebe a presença de um homem e é capaz de descrevê-lo, é capaz de saber como é que ele se sentia, o que é que ele pensava, e depois, como ela tinha filhos, os filhos estavam fora, tentou saber sobre alguma coisa sobre os filhos. Percebeu que aquilo que ela encontrava naquele ambiente não era de nenhum dos filhos. E depois descreveu à amiga exatamente aquilo que ela sentia. E ela foi buscar a fotografia de um cunhado e ela disse: estás a descrever-me aquilo que o meu cunhado, que também ficava aqui neste quarto, embora os meus filhos tivessem usado o quarto de uma forma posterior. Portanto, ali ficou aquele ambiente. Diz-nos ainda que é uma bela e rara faculdade. Bela e rara. Quando menciono, diz Sueli, quando menciono ser a psicometria uma faculdade anímica proveniente da própria alma do psicómetra, desejo ressaltar que este não precisa necessariamente ser médio ostensivo, ou seja, um médio que todos temos sinais de mediunidade, não é? Portanto, esses lives, mas não o médio ostensivo, aquele que faz comunicação, que vê, ou que ouve, ou que sente de uma forma mais direta a presença de entidades espirituais. Contudo, a psicometria pode ser, em determinadas circunstâncias, uma faculdade também mediúnica. Também porque, se tiver a interferência do espírito, ela pode ser, portanto, anímica, faz parte, é património do ser imortal, mas se tiver interferência de outrem, é também mediúnica. Portanto, lá está a divisão que é difícil estabelecer se é uma ou outra. Se calhar, às vezes, são as duas. Então, estes livros são os referenciados, que falam sobre a psicometria. O do Hermínio Miranda, que é a Memória Cósmica. O Enigmas da Psicometria, do Bolzano. Este livro de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, Mecanismos da Mediunidade, também aborda esta temática. E depois temos a Ivone, do Amaral Pereira, aquela média, não sei se
alguns já leram, ou sabem, ela fala de Vassando o Invisível, ela fala um bocadinho da sua vida, e ela era uma médium que sentava-se no sofá, por exemplo, relaxava um pouco, desdobrava e era levada a vivenciar situações e a descrever locais. E depois, quando regressava, digamos assim, quando tomava consciência de si, tudo aquilo que ela tinha vivenciado, ela passava para um livro. E às vezes esses momentos de relaxamento eram minutos. E ela era levada a vivenciar essas situações e a descrevê-las. Portanto, portanto, é um livro também muito interessante. Bom, Vassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. A Dona Ivone, como era conhecida. Então, depois temos outro aspecto que nós ouvimos falar mais frequentemente, que é a telepatia, não é? Toda a gente tele porque há distância, telepatia porque nós conseguimos perceber o pensamento do outro. Então, quando nós temos ligações fortes, e às vezes temos algumas pessoas e até não sabemos, conseguimos perceber se aquela outra pessoa está a passar por um processo menos bom, ou de repente lembramos-nos dela e depois percebemos se o telefone toca, agora é mais facilmente do que antigamente, não é? O telefone toca e percebemos que ela também estava a pensar em nós, não é? Ou então mandamos uma mensagem e ao mesmo tempo a outra pessoa também estava a mandar uma mensagem, não é? Isso acontece. Então, telepatia, comunicação à distância entre mentes. E se nós estamos todos conectados, cada vez mais percebe isso, é fácil perceber que existe essa comunicação. Conexão com outra mente. Diz-nos também a Sueli, telepatia refere-se à comunicação mental entre pessoas, que pode ocorrer espontaneamente, com naturalidade. A propósito deste tema da telepatia, num outro livro, que é um estudo científico, é contado um rapaz que, eu pus aqui o nome, que é para não me esquecer, ele chama-se Berger, portanto, Hans Berger, que no tempo em que ele estudava, ele sempre se questionava desde do ensino primário, sempre se interessava em fazer muitas perguntas à professora sobre várias coisas. Portanto, já era um espírito muito curioso. Depois mais tarde entrou na faculdade de medicina, porque o pai era médico, e depois desinteressou-se porque ele não gostava muito da matéria. E resolveu viver a vida de uma outra forma. Então tornou-se, foi para a cavalaria, para o exército de cavalaria, para poder andar de cavalo, etc. Um dia ele tem um acidente e recebe, logo pouco depois, recebe um telegrama do pai, achou muito estranho, porque a irmã tinha percebido que ele não estava bem e, portanto, ele contactou exatamente para perceber o que é que tinha acontecido, e tinha sido a irmã. Ora, ele ficou muito curioso com esse aspecto e a partir daí desenvolveu uma série de estudos, voltou à universidade, foi estudar e desenvolveu todo um trabalho depois de pesquisa. Então, com essas pesquisas, ele percebeu que havia essas conexões mentais que na altura chamou de ritmos de Berger, porque era o apelido dele, e mais tarde, e atualmente, nós conhecemos isso por eletroencefalograma, os estudos que ele desenvolveu exatamente porquê? Porque ele queria perceber o que energia psíquica que a irmã tinha conseguido captar e que tinha dado a que percebessem que algo se passava com ele. Então, essa captação de energia que é feita pelos modernos aparelhos que nós temos e que analisam a saúde física e não só, porque nós somos seres bem mais completos do que só o físico. Então, só essa curiosidade. E no caso, a ideia da irmã tinha sido uma ideia espontânea, portanto, essa captação.
continuando com o mesmo livro, como já vemos, é quase tudo, tem sido objeto de pesquisas. Experiências são feitas com a finalidade de se alcançar um melhor conhecimento do nosso potencial mental, diz-nos a Sueli. Essas experiências obedecem a critérios científicos modernos e refere exatamente o livro que eu estava a falar do Dean Radin. Portanto, o Mentes Interligadas, evidências científicas, são evidências da telepatia, da clarividência e de outros fenómenos psíquicos. Neste livro muito técnico, muito profundo, para quem gosta da ciência e gosta de ir mais profundamente, neste livro vai-se encontrar estudos bem atrás no tempo. Então, quem ainda pensa que não conseguimos fazer estas conexões, etc., está a viver no século XVIII, não chegou ainda nem ao século XIX, está lá mesmo atrás, porque essas evidências já existem. Ora, estou quase a chegar ao fim. Então, Kardec também nos diz, em obras póstumas, eu não trago tudo aquilo que tinha inicialmente, tirei um slide, fala-nos da telegrafia humana e diz-nos: aí está uma coisa de molde certamente a provocar o riso dos que se negam a admitir o que não caia sob os sentidos materiais. Portanto, tudo aquilo que não é do material, as pessoas riem. Mas que importam as zombarias dos presunçosos? Pergunta. As suas negações, por mais que eles as multipliquem, não obstarão a que as leis naturais sigam o seu curso, nem a que se encontrem novas aplicações dessas leis, à medida que a inteligência humana se ache em estado de lhes experimentar os efeitos. Tudo tem o seu tempo. Agora é a lei do progresso em ação, ninguém a poderá travar. Kardec em obras póstumas. Então, voltamos ao livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, porque nesta frasezinha está tudo incluído. Tudo o que está em nós está no universo. E tudo o que está no universo encontra-se em nós. Tão pequenina a frase e tão cheia mesmo. Então, os livros deste estudozinho são estes que estão aqui: Problema do Ser, do Destino e da Dor, Roteiro, a Gênese, Mentes Interligadas e a Lei da Atração, da Sueli, Nos Domínios da Mediunidade, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, e Obras Póstumas, de Kardec. Fica à disposição. Não sei se passei muito tempo. Não, está na hora. Então, a Helena acabou aqui a exposição que trazia para esta noite e agora está aqui disponível, temos 15 minutinhos para questões que lhe queiram pôr acerca do tema que ela nos trouxe ou outra situação que queiram ver aqui abordada. Como somos um grupo que não souber responder, eles sabem, não há problema. Eu espero não ter sido muito chata, que as pessoas não tenham adormecido. Obrigada pela vossa paciência e estou disponível. No entanto, aquilo que o objetivo no fundo é trazer aqui umas achazinhas para as pessoas poderem ir estudar um pouquinho mais, irem ler além daquilo que é o nosso vulgar, o nosso dia a dia, não é? Que vá um bocadinho mais longe.